Uma vez que a gente tenha descoberto, analisado o gênero em que a gente se encontra, como eu falei, semana que vem a gente vai dar uma olhada um pouco mais aprofundada em cada gênero, mas aí a gente já sabe mais ou menos quais são os parâmetros que a gente precisa para seguir. E aí, na sequência, como a gente viu, a gente vai começar investigando um pouco da configuração do cenário, do ambiente, né? O que está acontecendo ali, qual que é o tom do texto, qual que é a cena, quais são os elementos ali. E a gente vai aprofundando essas perguntas no decorrer do nosso estudo. E a partir disso, então, a gente vai assumir a leitura de um investigador, né? Eu dei os exemplos aqui de um detetive ou de um jornalista que vai agora olhar para uma história, ou um detetive que está investigando um caso, e você precisa então começar a investigar o que está acontecendo. Uma das primeiras perguntas, e são 6 perguntas muito importantes que você precisa fazer para o texto, mas a primeira delas, ou a primeira e a segunda delas, é o que e como. Então você olha para o texto e fala assim, o que está sendo escrito? Qual que é o assunto que está sendo tratado? Quais são as ideias que estão sendo tratadas, que estão sendo esboçadas aqui no texto? Quais são os assuntos que guiam o restante do livro? Então, na maioria dos livros, você vai perceber que existe um assunto, uma trama principal sendo tratada, que às vezes ela vai se desenvolver em outras coisas, ela vai sair para coisas paralelas, para coisas laterais, mas no geral existe um fio condutor, existe uma estrutura, e como a gente viu antes, é interessante você olhar o livro como um todo, ler repetidas vezes, para que você consiga encontrar esse padrão. Por quê? Porque uma vez que você encontre essa estrutura, esse padrão, esse tema principal, você vai utilizá-lo depois na hora de interpretar os versos individuais. Então, o que esse verso individual, isolado, que eu estou lendo, tem a ver com o tema principal do livro? Se ele está muito longe do tema principal do livro, então alguma coisa está errada. Então, talvez esteja muito longe do que o autor, de fato, está tentando falar para a gente. Então, o que está acontecendo? E aí o como, né? Como o autor está trabalhando? Ele está trabalhando isso através de metáforas, ele está trabalhando isso através de um discurso, através de diretrizes, através de lembranças históricas ou de uma profecia. Então, observar esse o que está sendo falado e como está sendo apresentado é a primeira coisa que a gente deve investigar, dados os passos anteriores, né? E aí as outras perguntas que a gente deve fazer para ir montando esse quebra-cabeça são quem? Então, você está lendo o texto lá, quem é o autor do livro? Quem de fato escreveu? A gente sabe alguma coisa sobre esse autor, a sua personalidade, o tipo de cargo que ele ocupa, em que momento ele está ali, tipo, na sua vida, qual que é o público original, né? Que também faz parte dessa pergunta do quem. Quem está lendo, quem está recebendo, quem está ouvindo a comunicação dessa revelação que o autor está escrevendo, né? E quais são os personagens mencionados no texto ali. Tipo, tem um personagem principal, tem um personagem secundário, os personagens que estão no fundo da história, né? Aqueles coadjuvantes, eles são relevantes para a história? Existe alguma coisa aqui que traga algum sentido para a gente na hora da explicação do texto? Então esse tipo de pergunta é extremamente relevante. E aí, como eu falei, você vai com sua caneta lá e vai anotar. Existem 2 metodologias mais simples, talvez, assim, que são interessantes usar. Eu acho que eu não menciono isso aqui no PowerPoint, eu coloquei isso na apostila, mas primeiro, você pode, se tiver querendo gastar um pouco mais de dinheiro, tem umas bíblias assim que elas têm uma diagramação no texto que elas são bem espaçadas, uma linha da outra. E além de tudo, ela tem uma margem muito grande na lateral, né? Então uma linha da outra já tem um espação, que daí você pode ficar fazendo anotações embaixo dos versos, e nas laterais você pode ficar puxando setinhas, anotando, coisa assim. É bem interessante, mas tem um custo maior. Uma outra coisa interessante é você pegar o livro ou o texto que você vai, o capítulo, sei lá, a porção que você vai estudar, e você pode fazer isso no próprio Word. Você pega aquela porção, diagrama de uma forma onde você dá um espaçamento de 2 ou 3, assim, com bastante margem, você imprime o texto na fonte adequada, e aí você vai poder rabiscar, rasurar, enfim, fazer o que você bem entender no texto. Uma outra coisa legal, que é o que eu particularmente gosto de fazer, que daí não mexe com nada analógico, fica totalmente no digital, é você ir no Word ou no Google Docs, né? E aí você copia o texto bíblico, cola ele dentro do Google Docs, faz todo esse espaçamento, e aí você mesmo vai grifando, vai anotando, vai passando canetinha, todos os recursos de edição de texto que você tem ali, e aí você pode ir trabalhando. Então, achei um personagem? Então, um exemplo, né? Eu vou marcar todos os personagens, ou tudo que diz respeito a alguém, a pessoa, ao quem, eu vou marcar, eu vou grifar de azul, ou eu vou deixar numa fonte azul. Então eu já sei que sempre que eu bater o olho em azul, eu sei que está se referindo a um personagem. E aí amarelo é em relação a tempo. A geografia é o verde e tal. Então é uma dica, você pode usar essas cores para poder diferenciar na hora dessas marcações, não importa o seu sistema, desde que você de fato vá fazendo esse exercício de levantar essas perguntas. Então a outra pergunta é o quando, e aqui a gente vai ver toda a marcação de tempo, passagem de tempo, marcação de tempo, né? Nos livros proféticos você vê muito ali, Isaías, no ano tal, do rei tal. Peraí, então em que período da história a gente está? Qual é o pano de fundo aí por causa desse período? Né?
quais são as nações em voga ali. Tudo isso você vai saber a partir desses marcadores temporais, essas medições de tempo, passagens de tempo e tudo mais, ajudam a gente a saber mais ou menos o período que a gente está. E sabendo o período que a gente está, você sabe mais ou menos qual é a cultura da época, os costumes sociais, a política, tudo que está acontecendo em volta por causa do tempo que você está inserido. Então, será que o livro está sendo escrito nesse tempo? Será que o livro está escrevendo sobre algo que já aconteceu? Ou o livro está escrevendo sobre algo que ainda vai acontecer? Tudo isso aí diz respeito à questão temporal. Outra questão é a questão geográfica, a questão de localização, que é o onde. Então, qual a localização em que o livro foi escrito ou qual a localização para onde o livro foi enviado, especialmente as epístolas, né? As epístolas já te dão uma dica grandiosa ali. 1 Coríntios é para a igreja de Corinto. Efésios é para a igreja de Efésios. Então você já vai saber mais ou menos quem é o público destinatário. Por que isso é importante de novo? Porque daí na hora você vai lá estudar uma carta. Peraí, por que Paulo está escrevendo essas coisas? Não, porque lá em Corinto a situação econômica, social, cultural era assim, assim, assado. Então esse ponto aqui que ele está trabalhando é por causa disso, é por causa desse costume. Então essas questões geográficas de localização ajudam a gente a entender mais ou menos um pouco desse pano de fundo, aquela questão que a gente já falou, né? Da configuração do cenário. Tudo isso vai ajudar a gente a restringir um pouco o nosso contexto, para a gente poder ter um pouco mais de precisão. E finalmente a pergunta, por quê? O que motivou de fato a escrita dessa unidade literária? Era algum problema que algum apóstolo estava tentando resolver na igreja? É uma questão de exortação, como muitos dos profetas, para fazer o povo voltar à fidelidade a Deus? É algo que está sendo escrito para embasar a identidade, construir a identidade do povo, no caso do Pentateuco, onde fala de toda a origem e tal, tudo mais. Enfim, saber o propósito que levou aquele livro, aquela unidade literária a ser escrito, ajuda a gente a entender também um pouco do porquê, como, todas essas outras perguntas, por que elas estão sendo desenvolvidas dessa forma, né? Especialmente nas epístolas, isso é muito importante, porque as epístolas por si só geralmente são cartas escritas para resolver problemas na igreja, né? Paulo estava rodando toda a região, evangelizando para cima e para baixo, e ele não tinha tempo de ficar fazendo comissão uma vez por mês. Então, ele ficava sabendo do problema que a igreja estava passando, ele ia lá e escrevia carta, né? E você percebe muito que Paulo está sempre, embora seja só ele escrevendo, mas parece que ele está sempre respondendo a alguém. Parece que sempre ele está falando assim, tal outra coisa, e aquilo lá. Mas quem é que ele está falando? Ele está falando com a sua audiência, provavelmente com alguma outra carta que ele recebeu e leu, ou notícias que ele recebeu, mas a gente não tem acesso, a gente tem acesso só à resposta. Então esse exercício de ir procurando, de ir tentando saber a resposta para essas perguntas, vai ajudando a gente a montar esse quebra-cabeça, como eu disse de manhã, né? Começa com aquele monte de céu, aquele monte de coisa que você não sabe muito bem, mas com o tempo, juntando essas peças, juntando essas informações, a gente vai conseguindo levantar. E agora, lembrando que você não está tentando interpretar nada. Aqui você só está juntando informação, você só está levantando dados. Você não está chegando a conclusão nenhuma, né? Então, você vai fazendo a leitura, vai fazendo suas marcações, e aí nas próximas leituras você já vai batendo o olho para ver o padrão. Não, esse personagem aqui parece que ele aparece várias vezes, ele é importante. Não, esse termo aqui é usado. Não, essa localização geográfica começa aqui, mas em determinado momento ela muda. Então, peraí, mudou de cenário, mudou de tempo, passou tempo, teve alguma mudança. Então, eu não posso, por exemplo, comparar um verso que está 30 anos depois no mesmo livro com algo que está no começo. O que aconteceu nesse meio tempo? Tem alguma transição? Então, todas essas coisas são perguntas, e aqui não é nada exaustivo, são só sugestões de perguntas que a gente pode ver na hora que a gente está lendo. Então, assim, vocês percebem que é um exercício extremamente trabalhoso. Mas com o tempo, por exemplo, você está estudando um verso de 1 Coríntios, e aí você tem que fazer todo o trabalho de lá, investigar aquela epístola, ler quem foi que escreveu, onde, para quê, quais são os fatores culturais. Só que você só vai fazer isso uma vez em 1 Coríntios. Na próxima vez que você for estudar um outro verso de 1 Coríntios, você já sabe essas coisas. Você já tem essas informações. Então já facilita muito mais. Então, no começo, você vai ter que ir levantando essas questões, fazendo tudo isso. E assim, é importante que, nesse primeiro momento, você faça todo o trabalho duro. Não é a hora ainda de ir atrás dos comentários, de bíblias de estudo. A gente vai falar disso lá na frente. O momento agora é você e o texto. É você fazendo todo esse trabalho. Por quê? Porque qualquer material externo que você vá buscar agora só vai te fazer criar vieses, criar pré-conceitos na sua interpretação. E agora não é o momento de interpretar nada. Tá certo? Então, dentro desse processo de investigação, você não tem que ficar preocupado em encontrar todas as respostas. Você tem que ficar preocupado em fazer o máximo de perguntas possíveis.
Porque só nesse processo de ficar fazendo essas perguntas, parar para grifar, para anotar, peraí, surgiu uma dúvida. Por que ele está falando isso daqui? Existe alguma razão para isso aqui aparecer? Quem é esse fulano de tal? Só o processo de você parar e ficar fazendo essas perguntas já te dá um grau muito maior de engajamento com o texto. E faz você desacelerar, faz você ler com mais calma, né? Então, quanto mais você vai fazendo essas perguntas, mesmo que ainda você não ache essas respostas, você vai conseguindo ter essa leitura muito mais presente ali no texto. Então, nessa primeira leitura que você vai fazer, você só vai levantando esses pontos. Numa segunda leitura, ou às vezes na própria leitura inicial, você vai perceber que perguntas que você fez, por exemplo, no começo do texto, já vão ser respondidas lá no meio do livro. Opa, peraí, então é por isso, essa resposta aqui que está aparecendo aqui, isso responde aquela pergunta que eu fiz lá no começo. E aí numa segunda leitura, você talvez já ache respostas para coisas que você não percebeu na primeira leitura. Então por isso que é importante você ir, voltar, ler o texto novamente, né? E se você não tem tempo, como eu falei de manhã, para fazer isso assim, de forma muito longa, vai dividindo essa tarefa ao longo da semana, do mês, enfim, não tenha pressa de fato gastar tempo com aquele texto ali para tentar entendê-lo. Próximo passo, depois dessa questão investigativa, é um outro exercício que é fazer as suas próprias subdivisões do texto. Então, quando você abre a sua Bíblia, você vai perceber que tem ali capítulos, versículos e subtítulos, né? Aqueles títulos que geralmente separam seções que estão em negrito. Esses textos, essas marcações, elas não são dos autores originais. Elas são feitas pelos tradutores, pelos editores da Bíblia para facilitar o nosso acesso ao texto. Então, já pensou a dificuldade que seria você no meio do sermão, o pastor fala assim, gente, hoje a gente vai estudar Isaías naquela parte lá que ele fala tal coisa. Aí você tem que lembrar onde é que está aquela parte lá que ele fala tal coisa. É muito mais fácil falar assim, no capítulo 6, no verso 15. Ok, aí você tem uma forma de procurar. Só que qual que é o problema? Você pode achar em algum momento que o fato daquelas divisões existirem fazem com que você possa isolar aqueles versos, isolar aqueles textos. E muitas vezes, por estar dividido daquela forma, você quebra completamente o fluxo do pensamento do autor. E isso vai tirar o texto do contexto. Então, é ideal, talvez, você, por exemplo, nesse processo de você copiar o texto lá da internet e colocar num documento ou pôr para imprimir. Se você tiver paciência, arranque todos os subtítulos, arranque os capítulos, arranque os versos, tente deixar o texto solto, o texto totalmente corrido, sem nenhuma marcação. E aí, conforme você vai fazendo a sua leitura, você mesmo vai marcando, não, peraí, parece que houve uma mudança de cenário, então será que mudou o contexto? Será que a gente foi para uma outra sessão? Será que mudou o assunto? Você vai percebendo isso na leitura, peraí, ele parou de falar do que está falando de outra coisa agora. Ou será que essa outra coisa é um complemento? Ou será que é uma mudança? Isso aí você vai percebendo. E aí você pode, você mesmo, ir fazendo essas marcações. Não, desse pedaço até esse pedaço aqui, ele está tratando disso. Aqui parece que ele já mudou, ele vai falar de uma outra coisa. Isso aqui complementa? Isso aqui contrasta? Isso aqui é um resumo? Ou isso aqui é uma coisa totalmente nova? Você vai fazendo isso. E assim, tudo que você vai pensando, tudo que vai levantando na sua cabeça, vai anotando de lado, vai fazendo uma notinha, vai fazendo o que você achar interessante para ir criando esse hábito de tentar entender o fluxo, a estrutura, tudo isso daí. Você vai encontrar ferramentas que já fazem isso para você. Só que, de novo, qual que é o problema? Você já vai estar totalmente submisso a algo que já foi feito por outra pessoa. Então, você está terceirizando o seu estudo para uma outra pessoa. É importante você mesmo criar esse hábito e só depois você pode ir consultando essas coisas para você poder, de fato, aprimorar, ver se você errou, ver se você acertou, enfim, e tentando ali ajustar o seu próprio estudo. E por fim, dentro desse processo de observação, de que você está marcando, você está anotando e tudo mais, vem talvez uma das principais que eu considero ferramentas e coisas que você precisa anotar na hora de ler e observar o texto, que são as palavras e frases de ligação, os conectivos. Eles conectam essas cláusulas de passagens, parágrafos, seções, capítulos, né? Então, assim, você está lendo lá, por exemplo, Romanos 12. Romanos 12, ele é justamente a conclusão ou a aplicação que Paulo vai fazer de todo o seu raciocínio. Então, no capítulo 1 ele dá uma introdução, ele fala sobre o problema do pecado. No 2 e no 3 ele vai dizer que o pecado não é só algo do gentio, do pagão, também está presente na realidade do judeu. Aí ele vai desenvolvendo todo o seu raciocínio. Olha, todos pecaram, todos carecem da graça de Deus. E ele vai desenvolvendo. Existe uma culpa dos judeus por terem crucificado Jesus, mas também existe uma culpa dos gentios por sempre terem negado a mensagem da salvação. E aí ele vai, mas a graça de Deus alcançou todos, tal, capítulo 11. E aí quando começa o capítulo 12 começa portanto, irmãos, por causa das misericórdias de Deus, ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus e tal. E aí ele começa uma aplicação. E muitas vezes a gente pega assim, portanto, a gente ignora completamente como se fosse uma palavra irrelevante, né? Nas nossas caixinhas de promessa, quando a gente sorteia, às vezes o verso começa, pois isso, tal, tal, tal.
Esse pois é um conectivo. O que isso significa? Ou ele está concluindo uma ideia anterior, ou ele está contrapondo uma ideia anterior, ele está complementando, ele está explicando, ele está aplicando. Esses conectivos, eles são essenciais na nossa comunicação, por exemplo, da língua portuguesa. Né? Quando você diz um portanto, um pois, um contudo, um entretanto, um todavia, isso carrega um significado. Você está construindo um raciocínio. Então por que a gente não considera isso quando isso está no texto? Né? Então imagina que você tem vários vagões de pensamento do autor no decorrer do livro. Esses conectivos, eles vão justamente ligar esses vagões num trem temático, né? Numa locomotiva temática. Então na nossa oração, nas nossas conversas, você vai perceber que sempre a gente usa esses tipos de termo. E às vezes quando a gente vai ler a Bíblia, a gente simplesmente passa por cima deles. Então vamos dar uma olhadinha em alguns aqui para você perceber como é que isso molda o entendimento que a gente tem do texto. Existem vários, assim, acho que existem pelo menos uns 15 tipos de conectivos. Eu separei alguns dos mais importantes aqui, mas é legal depois, por exemplo, você ir no Google e procurar lá conectivos ou palavras de ligação e tudo mais. Você vai ver uma infinidade, é coisa de Enem, tá ligado? Coisa de redação de Enem, de gramática, mas é essencial, por quê? Porque a gente está lendo o texto em português. Então é necessário, pelo menos, você saber um pouco de regrinha de português, embora eu as deteste. Então, por exemplo, conectivos de conclusão são identificações da conclusão lógica que resumem o argumento anterior. Então, os exemplos aqui, portanto, logo, enfim, em suma, desse modo, e por aí vai. Olha Mateus 12. Quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, esse logo significa o quê? Que ele está concluindo a partir de um raciocínio que ele estabeleceu. Então ele falou, ó, ponto 1 é esse, ponto 2 é esse. Então ponto 1, o homem vale mais que uma ovelha. Ponto 2, se uma ovelha cair, você vai atender. Conclusão, é lícito fazer o bem no sábado. Se você está disposto a fazer o bem a um animal, logo, a conclusão lógica que se segue é que você também deveria fazer o bem ao ser humano. Então todos esses conectivos, eles ajudam a gente a entender, peraí, ele está concluindo uma ideia, ele está ampliando, o que ele está fazendo aqui? Então, essa é uma das coisas que a gente precisa também, na hora que a gente estiver fazendo essas anotações, tentar colocar ali, peraí, ele está juntando isso com algo, será que eu não preciso voltar no verso anterior, ou no capítulo anterior, ou no começo do livro, para entender qual que é o raciocínio que ele estabeleceu, para eu entender por que ele está usando esse logo, ele está começando agora um novo raciocínio, ele está concluindo o anterior, entendeu? Por quê? Se você tira esse logo é lícito no sábado fazer o bem. E aí, às vezes você, tá, mas o que é esse lícito? O que é esse bem? Você vai ver o raciocínio que Jesus está estabelecendo e ali você vai conseguir enxergar melhor esse princípio. Os conectivos de explicação, eles ajudam a gente a entender o que está acontecendo. Às vezes você não entendeu da primeira vez, o autor vai falar assim, então, isso que eu estou falando, na verdade, é isso daqui. Então você tem por isso, por quê, pois, por causa de, tanto que, por quanto, e aí por aí vai. Né? Lá em Romanos, o primeiro capítulo, né? Pois não me envergonhe do evangelho. Esse pois já deve ter na nossa mente o seguinte, peraí, pois o quê? O que ele disse antes? Ele está falando lá que, olha, eu resolvi pregar o evangelho entre gentios, entre romanos. Muitos deles consideram que a mensagem do evangelho é uma mensagem vergonhosa, porque que Deus é esse todo-poderoso que morreu numa cruz? Então essa é uma mensagem vergonhosa. O que você está pregando pra gente, Paulo, é algo assim que não faz nem sentido, né? O seu Deus é tão maravilhoso que ele morreu na cruz, isso é vergonha. Ele fala assim, mas eu não me envergonho do evangelho. E aí continua a explicação. Por que eu não me envergonho do evangelho? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque, de novo, a justiça de Deus se revela no evangelho. Então você vê que ele vai progredindo, ampliando, expandindo o seu raciocínio. Ele vai dando razão em cima de razão. Então qualquer um desses versos que eu tire, eu vou deixar de perceber que, na verdade, eles são um complemento, uma resposta àquilo que ele já está construindo dentro do seu raciocínio. Então você percebe o que é a formação do contexto? Através de simples regras gramáticas que muitas vezes a gente simplesmente ignora. Outro conectivo é o de propósito, que indica a intenção, o objetivo final de uma ideia, ação, efeito, alvo, e desenvolve ou explica a consequência ou a razão de algo ser feito, com o fim de, com o propósito, com o intuito de. Lá no Êxodo 20, logo depois dos mandamentos, ele diz, não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Então aqui a gente tem 3 desses conectivos. De novo, vocês vão percebendo que ele está dando as razões por que aquilo está acontecendo. Então muitas vezes a gente pega uma promessa, ou assim, uma profecia, ou alguma coisa que está escrito ali, e está escrito, a fim de que tal coisa. Aí a gente isola o que está antes, pega só essa promessa e fala assim, não, essa promessa ela é universal, ela serve para qualquer contexto. Né?
Por exemplo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí a gente pega, viu? Tudo vai dar certo no final. Só que aí você continua no texto, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles a quem Deus elegeu, esses ele chamou, os que chamou ele capacitou, os que capacitou ele santificou. Então ele vai continuando ampliando. Então, o que é esse cooperar? Ele vai explicar no final. No fim das contas, o propósito, o objetivo, o efeito, o alvo que se quer naqueles que recebem esse dom de Deus para que todas as coisas cooperem para o bem dele, no final ele vai explicar qual é esse bem. Sermos transformados à imagem do seu Filho. Então, se você ler todo o contexto desse verso, lá de Romanos 8, você vai perceber que as coisas cooperam para o quê? Qual é o bem que Deus quer alcançar na nossa vida? A nossa transformação para sermos a imagem e semelhança de Deus. Então, o que pode cooperar para o meu bem? Às vezes um desemprego. Mas como é que um desemprego pode cooperar para o meu bem? Porque às vezes eu sou ganancioso e está me afastando de Deus. Então, o desemprego vai cooperar para o meu bem, porque vai me fazer aprender a confiar mais em Deus. E confiando mais em Deus, eu vou me desenvolver mais a imagem do seu Filho. Então, você percebe que ele está pegando um monte de coisa que às vezes a gente humanamente olharia como negativo e está falando assim, não, isso aqui é bom. E Deus vai utilizar isso como bom, por quê? Porque o propósito final dele é esse. Então, o conectivo de propósito ajuda a gente a entender assim, peraí, essa daqui é uma questão, é um princípio universal, ou ele está linkado a uma série de questões que precisam ser cumpridas para que isso seja um resultado final. Então, é uma promessa isolada que serve para qualquer contexto, ou ele está tendo um propósito aqui e eu preciso entender esse propósito para ver se ele está ou não sendo aplicado na minha vida. E, finalmente, conectivos de contraste, né? Justamente a ideia que já fala. Ela serve para opor a ideia anterior, ela vai fazer um contraste. Então, pelo contrário, exceto, mais, contudo, todavia, entretanto, no entanto, embora. Um verso muito famoso aqui, que muitas vezes a gente usa em estudo bíblico, a gente lê assim, olha, vocês examinam as escrituras, ou algumas versões falam, examinai as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. A gente pega só esse pedaço e fala assim, por que a gente deve estudar a Bíblia? Porque as escrituras estão à vida eterna. Só que aí o texto continua, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, Jesus está falando assim com os fariseus, vocês, estudantes da Bíblia, das escrituras, por que vocês estudam a Bíblia? Ele apresenta a ideia, a razão. Só que essa razão não é a razão de Jesus, é a razão dos fariseus. Estão falando, vocês examinam as escrituras, ele está fazendo uma constatação, ele não está dando uma ordem, certo? Vocês examinam as escrituras, por quê? Porque vocês julgam que a vida eterna está nela. Aí ele dá a razão, claro, são elas que testificam de mim. O problema é que é o seguinte, tem duas questões aqui. Vocês estão querendo a vida eterna estudando as escrituras, só que as escrituras testificam de mim. Só que vocês querem estudar as escrituras, contudo, vocês não querem vir para o que as escrituras vai levar vocês, que é vir a mim para ter vida. Então ele pega a razão que eles estão dando, ele dá a razão dele e fala, vocês estão procurando a razão de vocês, mas não estão procurando a minha. Então é interessante a gente observar isso. Espera aí, o que está sendo escrito aqui é uma ideia que o próprio Jesus está explicando, ou que o próprio autor do livro está dando como verdade, ou ele está apresentando uma ideia que vai ser contrastada ou vai ser desmentida lá na frente. Isso acontece muito, por exemplo, no livro de Jó. Se a gente pega as falas dos amigos de Jó de forma isolada, eles estão falando assim, não, Deus está te castigando porque você é um ímpio. Você fez alguma coisa errada e por isso Deus está te castigando. Está lá na Bíblia. Essa é uma verdade? Ou isso vai ter contrastado lá na frente? Deus vai falar assim, olha, em tudo isso eles falaram e eles estavam errados ao meu respeito. Mas você, Jó, você estava certo sobre a sua visão sobre mim. Então, peraí, ele vai lá e contrasta aquilo que eles estão falando. Então, por isso que é importante a gente observar esses conectivos para ver, existe aqui um complemento? É uma expansão? É uma explicação? É uma conclusão? Ou é um contraste? E daí você tem vários em relação a questões temporais, questões de local, enfim. Mas esses principais já ajudam a gente a ter uma ideia, né? Então, assim, as frases, semanticamente, o seu contexto, eles dão a explicação do significado de cada palavra. Se não for assim, a nossa comunicação, a nossa linguagem não serve para absolutamente nada. Se as palavras foram cuidadosamente selecionadas e colocadas na ordem em que elas são colocadas, é porque tem uma razão. Então, estar atentos a essa razão, peraí, por que ele fez esse contraste aqui? O que eu preciso perceber que eu ainda não percebi? Eu preciso voltar à leitura. Se eu passar batido, talvez eu não vou entender o raciocínio que ele está tentando fazer aqui. E essa é uma das grandes razões pelas quais a gente lê o texto bíblico muitas vezes e o texto bíblico não fala com a gente, porque a gente não está entendendo de fato o que Deus está tentando comunicar. Eu já tenho muitas vezes uma questão na minha cabeça, eu já tenho a resposta, eu só preciso ler o texto bíblico para ele concordar comigo. Então, na verdade, o que eu estou estudando não é a palavra de Deus. Eu
Eu estou estudando as minhas próprias vontades, os meus próprios intelectos, as minhas próprias ideias e usando o texto bíblico como uma desculpa para concordar comigo, né? E esse é um grande problema.